Já aconteceu de você debater com alguém e o seu interlocutor não aceitar seu argumento e a sua conclusão, apesar de não conseguir apresentar nenhuma objeção racional? Neste vídeo eu vou explicar por que isso acontece com tanta frequência e o que você pode fazer para maximizar as suas chances de convencer alguém a aceitar sua conclusão ou então de negociar uma solução que seja benéfica tanto para você quanto para o seu interlocutor. Você quer aprender a argumentar de um modo mais eficiente, mais persuasivo? Então assista o vídeo que eu vou te mostrar um modo de você fazer isso. É comum encontrar em vídeos, cursos e livros introdutórios de argumentação, lógica ou raciocínio crítico o entendimento do argumento como um complexo de afirmações isolado do contexto ou da pessoa que o produziu. A orientação usual é que, em um debate, você deve focar todos os seus esforços em analisar apenas o argumento apresentado de forma explícita e não a pessoa que o produz ou o contexto no qual ele está inserido, excluindo assim qualquer consideração sobre os sentimentos, emoções, experiências, intuições e valores da pessoa que apresenta esse argumento para você. A promessa feita é que quanto mais a sua análise não focar nesses aspectos pessoais e contextuais, melhor seria a sua análise, melhor seria a sua argumentação. Essa visão do argumento como algo autônomo, sem ligação com quem o faz ou com o contexto no qual ele está inserido, faz com que você foque somente no que é explicitamente verbalizado pelo seu interlocutor. O seu foco será apenas sobre as razões e conclusões que o seu interlocutor abertamente apresenta. Se você tem o hábito de debater e argumentar, provavelmente você segue essa orientação padrão que é apresentada em materiais introdutórios de lógica, argumentação e raciocínio crítico. Mas também, provavelmente, você já experimentou várias situações nas quais essa orientação se mostrou ineficiente para tentar mudar a opinião de alguém ou promover algum tipo de solução benéfica que agradasse tanto você quanto o seu interlocutor. Isso ocorre porque muitas vezes as opiniões e argumentos que apresentamos publicamente para outras pessoas são apenas a ponta de um enorme iceberg. O que é verbalmente expresso em um debate geralmente representa apenas uma forma particular de defender crenças, valores, preferências por certo estilo de vida, experiências pessoais e um monte de outras coisas que frequentemente permanecem escondidas ou ocultas em um debate. Embora os livros de introdução à argumentação te orientem a ignorar esses outros fatores pessoais e contextuais, ou então eles sequer façam menção a eles, negligenciando-os completamente, são esses os fatores mais determinantes para que uma pessoa forme e mantenha as suas crenças, para que ela tome certa posição e não mude essa posição, apesar de ter sido refutada por algum argumento com validade formal e premissas verdadeiras. Vários estudos de psicologia mostram que nós primeiro formamos as nossas crenças e depois as racionalizamos em formas de raciocínios e argumentos de uma forma mais organizada e sistemática. Boa parte de nossas crenças é aprendida de uma forma passiva durante a infância por influência de figuras de autoridade, como parentes e professores. Sob uma perspectiva evolucionária, não há nada de errado nisso, pois é uma estratégia de aprendizado rápida, eficiente e com efeitos sociais positivos, porque promove a coesão e união de pessoas em grupos estáveis e homogêneos. Normalmente, não aceitamos facilmente uma mudança mais radical de opinião, e a razão para sermos assim tão resistentes é que as nossas crenças são vistas por nós mesmos como entrelaçadas com quem nós somos, com a nossa identidade pessoal, com o modo como nós nos definimos como pessoas. Veja só esse trecho de um artigo do site Psychology Today sobre esse assunto, sobre a formação de crenças. Em muitos casos, as pessoas têm muita coisa investida no seu sistema de crenças. Pode ser que tenham apostado sua reputação em certa crença. Não é raro que as pessoas estruturem sua vida inteira em torno de uma crença. E esse investimento pode ir muito além
de uma concepção de si mesmo, estendendo-se para investimentos maiores, materiais e financeiros, até na carreira de uma vida inteira. Uma mudança de crença para essa pessoa vai, obviamente, envolver uma reviravolta monumental e pode implicar perdas pessoais intoleráveis. Por conta desse alto investimento que nós fazemos em nossas próprias crenças, muitas vezes nem mesmo nós revelamos quais são as nossas verdadeiras opiniões. O que nós expomos para os outros, às vezes, são apenas formas particulares de racionalizar o que nós já decidimos como sendo aceitável, por conta de outros motivos. Essas formas particulares de defender o que está escondido são como as cabeças de uma hidra, aquele monstro da mitologia grega. Se você conseguir refutar este ou aquele argumento apresentado pelo seu interlocutor, você poderá ainda falhar de atacar o que é realmente essencial e determinante para que ele sustente certo ponto de vista. E como você não atacou ou identificou o que é de fato essencial para essa pessoa, o seu debatedor simplesmente continuará mantendo a mesma posição e encontrará outros argumentos para defender seu ponto de vista, assim como o monstro da mitologia, que quando tem uma cabeça decepada, faz crescer outra em seu lugar. Geralmente, essas informações sobre a psicologia da formação de crenças é algo ignorado ou completamente negligenciado por quem entende argumentos como coisas totalmente separadas de outras informações contextuais e pessoais. É claro que uma análise focada no argumento considerado em si mesmo tem o seu valor, mas eu não estou condenando esse tipo de análise, apenas dizendo que muitas vezes ela pode ser ineficiente para fins de persuasão e convencimento racional, justamente porque o argumento apresentado pelo seu interlocutor pode ser apenas uma cortina de fumaça, apenas uma forma de encobrir a sua visão das razões que realmente fundamentam e condicionam a posição do seu interlocutor. O que eu estou dizendo nesse vídeo, portanto, não deve ser interpretado como a condenação de uma prática comum em argumentação, mas apenas como a sugestão de uma complementação, especialmente se o seu fim, se o seu objetivo é persuadir ou influenciar racionalmente alguém. Sabendo como é a natureza humana e como nós formamos as nossas crenças, se o seu objetivo é convencer, é persuadir alguém, mudar a sua opinião, negociar alguma solução, então você tem que incorporar na sua argumentação aqueles fatores que, embora ocultos e muitas vezes ignorados, são determinantes para que você possa ser mais persuasivo. Há uma série de fatores que condicionam o que eu vou chamar de estado de homeostase cognitiva, ou de inércia cognitiva. Isso é, uma tendência a manter como estáveis crenças ou sistemas de crença para que nós possamos, a partir destas, processar, interpretar e avaliar informações e argumentos. O que leva uma pessoa a manter esse estado de homeostase ou de inércia cognitiva pode ser uma variedade de fatores, tais como crenças religiosas, atitudes, emoções, experiências pessoais, insights, valores éticos, etc. Minha sugestão é que, diante de situações nas quais o seu interlocutor se mostre resistente a uma mudança de opinião, você veja os argumentos, as razões, a conclusão por ele apresentada como apenas a ponta de um enorme iceberg. A ponta do iceberg corresponderia apenas ao que é abertamente apresentado por esse interlocutor. E os argumentos assim apresentados podem ou não representar as principais justificativas do seu interlocutor para que ele tome certa posição. Mas caso ele mostre muita relutância em mudar de ideia ou de admitir o seu erro, então é bastante provável que outros fatores, não obstante ocultos, sejam mais relevantes para convencê-lo. O seu objetivo, portanto, deve ser identificar esses outros fatores, tentando descobrir qual a modalidade na qual esses fatores estão inseridos. Por exemplo, se são da categoria das emoções, das experiências pessoais, de preocupações com status e reputação, se estão na categoria de valores éticos, dogmas religiosos ou algo parecido.
Depois disso, você pode decidir por seguir certos caminhos. Por exemplo, você pode usar razões de uma mesma modalidade ou de modalidades diferentes, até que você consiga encontrar aquelas mais persuasivas, aquelas mais poderosas para tentar convencer o seu interlocutor. Se você descobrir que a fonte das crenças do seu interlocutor está em uma modalidade emocional, você pode mover-se nessa modalidade, usando isso em seu favor. Por exemplo, se você estiver propondo a um amigo começar a praticar algum tipo de luta, ele pode ter algum medo ou receio de se machucar. Sabendo disso, você pode tentar remover esse receio, esse medo, apresentando razões para convencê-lo de que a luta é segura. Você pode dizer que, durante as aulas, é obrigatório o uso de certos equipamentos de proteção pessoal, como protetores de cabeça ou protetores de tórax. Se você sabe que o seu amigo é uma pessoa que está procurando algum tipo de diversão para ajudar a combater o estresse adquirido no trabalho, então você pode continuar a se mover nessa modalidade emocional, alegando que as aulas serão divertidas, que serão descontraídas, etc. Esse é um modo pelo qual você pode tentar argumentar melhor, ou seja, primeiro você vai tentar identificar o que é importante para o seu interlocutor e incorporar isso no seu discurso, na sua argumentação. Então, esse é um primeiro modo no qual você vai tentar acumular um monte de razões diferentes que, embora ocultas, sejam importantes para condicionar a posição do seu interlocutor. Mas, muitas vezes, o que vai determinar se você terá sucesso ou não é apenas somente fazer esse acúmulo de razões diferentes, mas sim partir das razões mais fundamentais. Você pode tentar identificar esses valores mais decisivos movendo-se ou em uma mesma modalidade ou então mudando de uma para outra. Se o seu amigo não se convencer por conta de argumentos apresentados dentro da modalidade emocional, pode ser que seja necessário escavar um pouco mais, ir um pouco mais profundo na mente do seu interlocutor e mudar de modalidade. Talvez preocupações financeiras sejam mais importantes para ele. E por isso, o seu argumento deve então focar em remover preocupações financeiras primeiro. Por exemplo, você pode argumentar que há um considerável desconto sendo dado para quem quiser pagar um valor semestral ou anual para fazer determinado tipo de luta. Note que quanto mais você conhecer sobre o seu interlocutor, maiores serão as suas chances de identificar o que é realmente importante para ele, o que realmente está condicionando a inércia ou homeostase cognitiva dele, ou seja, a falta de vontade, de disposição de reconhecer um erro e mudar de opinião. O problema é que quando você está acostumado a pensar argumentação como apenas uma troca objetiva de informações, de argumentos completamente explicitados e verbalizados, separados e isolados do contexto ou de quem os produz, você não está ciente de uma enorme gama de fatores que podem ajudá-lo a maximizar o seu poder de persuasão. Muitas vezes as razões e argumentos apresentados por alguém são apenas uma cortina de fumaça, como eu disse, para desviar a atenção do que realmente importa e que pode ajudar a avançar a discussão. Se você está muito focado apenas no que é verbalizado pelo seu interlocutor, você perde de vista essa variedade de fatores que pode contribuir de um modo muito mais eficaz para a resolução de um debate. Saber mais sobre como as pessoas formam e adquirem as suas crenças pode te ajudar a ter uma visão mais realista, menos idealizada de como as nossas mentes realmente funcionam. E é claro, quando você planeja a sua argumentação, as suas estratégias argumentativas, a partir disso, você tem muito mais condições de argumentar melhor em situações reais de argumentação e debate. É isso aí. Se você gostou do vídeo, faça a sua inscrição. O canal é recente e eu pretendo postar dicas de argumentação como essa, pelo menos uma vez por semana.